um conceito de chefia e liderança. Então, vamos lá. Chefia e liderança, de acordo com o Maurício Góes. Qual o seu pensamento? O chefe é um grande injustiçado. A gente fala muito assim, precisamos conquistar a liderança de mercado. A gente não fala, precisamos conquistar a chefia de mercado. Mas você não diz ele é um líder de família, você diz ele é um chefe de família. Então, o que acontece? O chefe, ele é um grande injustiçado. Então, qual é o conceito que há? O conceito que há é que o importante é ser líder. E se você não consegue ser líder, então você é chefe. Eu quero ressuscitar a dignidade do chefe. Com a sua permissão. Milhões de chefes no Brasil, você está sendo valorizado por Maurício Góes, porque lá o conceito você tem que ser líder, não tem que ser chefe. E o Maurício Góes tem uma, vamos lá, como você ressuscita isso? O que é liderança? Liderança é você exercer uma influência que inspira e move os homens, obtendo deles o máximo de cooperação e o mínimo de oposição. Então, a Panam, lembra da Panam? Panam, lembro. Não vou dizer finada a Panam. A Panam dizia assim, queremos pilotos que voem à frente de nossos aviões. É claro que ela tinha em mente líderes e não chefes. Agora, vamos ressuscitar então esse injustiçado chefe. Os dois são importantes. Por quê? Porque o líder, ele vê para fora e o chefe vê para dentro. Agora, por que o chefe é muito mal falado? Porque nós temos 3 estilos de liderança que são os clássicos, há muito mais. Mas vamos ficar nesses 3, que é o democrata, autocrata e laissez-faire. O que o chefe colocou na cabeça dele? Ele colocou que ele tem que ter um estilo único só. Autocrata. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o poder do mando e não do comando. Né? Então eu estou aqui para não flexibilizar as regras. A normativação da empresa, eu estou aqui para levá-la à implementação. Então ele ficou mal visto. É isso que eu ia falar, ele ficou negativo porque... Ele ficou negativo, não é porque ser chefe é negativo, é porque o chefe contribuiu para a autoimagem negativa dele. Tá. Então, o líder, você precisa de gente que vê para fora e vê para dentro. Agora, o que os grandes clássicos da administração concluíram? O importante não é ser um líder-chefe, é ser um chefe-líder. Então, se você quiser ser um grande líder, comece pela chefia. É o chefe líder. Ele começa pelas normas, ele começa pelas regras, pela normatização, pelas diretrizes, pelos conceitos. Mesmo porque esse negócio de dizer que liderar é influenciar, está muito discutido isso. O liderar é influenciar e ser influenciado. Porque hoje os liderados, eles avaliam os líderes e chefes. Liderar é inspirar. E o que é inspirar? Inspirar é inserir, é colocar fôlego de vida dentro de cada colaborador. Agora, costuma-se dizer, o chefe tem subordinado, o líder tem colaborador, os dois têm colaboradores. Então vamos ressuscitar a imagem do chefe. Se você é um chefe, não queira se suicidar no seu cargo, na sua função. Você é muito útil, porque a burocracia também é útil. Esse negócio tem que acabar com a burocracia. O que é burocracia? A burocracia é outra coisa mal falada. Você tem um horário aqui nesse teu programa. Eu posso falar aqui meia hora? Por que eu não posso? Tem horário. Porque você tem horário e você... Burocraticamente eu tenho e você é um grande líder. Eu peço para você me deixar falar aqui 1 hora sem parar. Eu tenho que usar o lado... Você o lado tem que chefe, usar, então, você tem que usar o lado chefe. A regra diz que não dá. A regra. Então você parte da burocracia para líder, você parte da burocracia para autocracia, você parte da burocracia para a democracia. Então você parte das regras, da normatização e etc., das diretrizes e normas. Você agora, então é importante ser chefe. Isso que eu ia falar. Você está dizendo para mim que é importante você ter esse senso de chefia, porque Bom, o líder, às vezes, pensa em inovar tanto que esquece da regra. Seria mais isso aí. O chefe está sempre aí para lembrar você que existe uma programação, que existe uma coisa. Então você tem que ter os dois. O tesoureiro é importante. Aí você fala, o tesoureiro só pensa em regra.
Só preço e norma. Ai, se ele não pensasse, né? Se ele não pensasse na empresa. Então, é importante você acelerar no seu carro e frear? Sim. Não é importante? Então, não é Você importante. tem que ter as duas coisas, né? Então, o acelerador pode dizer que ele vê para fora, ele é o líder. Vamos avançar, é o líder. E o chefe, peraí, nós temos que avançar, mas dentro das regras. Então, ele freia de vez em quando. Os dois são importantes. Uma empresa que só tem aceleradora vai em busca do abismo. E uma empresa que só tem freio, só tem chefes, pensando bloqueadamente, vai patinar na cera e não vai chegar a lugar nenhum. Agora, existem métodos. E eu vou deixar uma pergunta para você aqui, que a gente vai sair no intervalo já já. Vou deixar uma pergunta para você. Existem métodos para a gente criar esse chefe e transformá-lo em líder? Como a gente faz para fazer isso? Vou começar com essa aqui agora, pode começar a pensar agora e responder agora também. Agora, como é que você faz então para unir esses dois que estão dentro debatendo aí, o chefe e o líder? Tá, a primeira coisa que você tem que fazer é decodificar os princípios da inteligência de cada um. O líder, por exemplo, ele tem um tipo de inteligência verbal e interpessoal, mais desenvolvida do que o chefe, que tem um tipo de inteligência mais intrapessoal. Uhum. Os dois são importantes. Quem tem inteligência intrapessoal é aquele que pensa para dentro. É aquele que, por exemplo, 2% da humanidade tem inteligência intrapessoal. E 29% tem inteligência verbal e intrapessoal. Por exemplo, Mandela era um grande líder, aí que está. Ele era um grande chefe, que se tornou líder. Era um chefe líder. Então, se você tem inteligência espacial, você vê dentro daquele espaço da sua empresa, você vê para fora também, mas partindo do seu espaço. Então, dependendo do tipo de inteligência que você tem, se é verbal, se é espacial, se é intrapessoal, se é lógica, matemática, não é? Se é abstrata, então, se é numérica. Se você tem uma inteligência abstrata, numérica, ou inteligência verbal, interpessoal, você vai ser colocado dentro da função, baseado na tipologia da sua inteligência. E a grande verdade é que o chefe, ele vê para dentro, e o líder, ele vê para fora. E os dois são importantes, então não vamos parar e falar mal de um, que é o chefe. Tá aqui o Maurício, o professor Maurício Góes, que ele desmistificou um pouquinho, porque realmente a gente fala. Eu falo isso. Até ele comentou comigo, você fala isso, eu falo isso. Porque o meu conceito, vamos continuar debatendo, não, né? Debatendo, conversando no próximo bloco.